Aleluia, glórias a Deus. Deus seja louvado sempre. Gente, eu tenho dificuldade para andar, mas isso não me impede de carregar um monte de coisa. A pessoa precisa de apoio e ainda traz um monte de coisa, né? Mas eu vou explicar, porque as minhas anotações hoje estão meio... Eu estava ontem com o Senhor e o Senhor tem falado algumas coisas. Nós cantamos coisas tão profundas aqui nessa noite, como sempre, né? E ontem eu estava um tempo com o Senhor. Eu não sabia que ia ministrar hoje, mas Deus estava falando comigo algumas coisas que, na verdade, Ele já vem falando comigo. Nós cantamos aqui, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, né? De dentro para fora, vem queimar em mim, né? Que Ele cresça, que eu diminua. E eu tenho orado muito ao Senhor, dizendo, Senhor, eu quero ser transformada. Eu quero ser transformada no meu temperamento, eu quero ser transformada na minha mente, eu quero ser transformada não só nas minhas ações, mas também nas minhas reações. Sabe, eu quero ser transformada. Eu falei para minha mãe, é um semestre que eu tenho até o final do ano, o Senhor vai me transformar. Aí ela faz contagem regressiva, ela fala assim para mim, só falta 5 meses. Só falta 4 meses. Né? Mas o Senhor tem ministrado no meu coração. Coisas que precisam ficar para trás. Coisas que precisam de fato ser deixadas, abandonadas. Coisas que precisam ser confessadas. E eu tenho compartilhado algumas dessas coisas. Tive a oportunidade de compartilhar com algumas amigas de oração. Nós oramos, né, num tempo juntas. Elas vão saber em que momento isso aconteceu. Mas ontem eu estava com o Senhor e novamente Ele estava me falando sobre estas coisas. E aí eu fiz algumas anotações, alguns rabiscos no meu caderno. Por isso que eu trouxe do jeito que estava, viu? Porque não dava para arrumar para ministrar. Mas hoje, quando eu vi o convite, né, para estar ministrando a palavra, eu falei, Senhor, posso falar daquilo que eu não estou vivendo? E é isso que o Senhor está ministrando no meu coração. E louvando ao Senhor, e desde o primeiro momento, né, quando nós ouvimos a pastora Andréia ministrando a palavra do Senhor, dá vontade de a gente continuar ouvindo. Deus já estava falando coisa para mim. Eu falei, mãe, ó, o que nem aconteceu hoje? A gente vai se identificando, mas eu creio que o Senhor, nesse mês de Elu, tem algo extraordinário para nós. O Rei está no campo. E é hora de nós decidirmos verdadeiramente viver como quem diz, eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Ele é totalmente meu, mas eu também sou totalmente dele. E no mês de Elu, uma das marcas que nós temos é que esse é um tempo de arrependimento e um tempo de perdão. Mas também é tempo de perdoar. É tempo de perdoar. Jesus nos ensinou isso. Mateus 6,12. Perdoa-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós nos rendemos não apenas com as nossas mãos levantadas, mas nós nos rendemos dobrando os nossos corações, dobrando as nossas mentes, dobrando as nossas emoções, dobrando o nosso corpo, mas também dobrando o nosso eu. E submetendo tudo ao seu governo, submetendo tudo à sua vontade e ao seu querer. Nós reconhecemos que Tu, ó Rei, estás no campo. Nós podemos sentir a Tua presença aqui, mas mais do que um sentimento, nós temos a convicção de que Tu estás aqui.
Nós temos a certeza que a marca do teu sangue está posta sobre os umbrais das nossas casas, sobre os umbrais deste lugar, está posta sobre os umbrais da nossa vida. E nós clamamos nesta hora para que essa marca do sangue que foi vertido na cruz seja vista no mundo físico e no mundo espiritual, e que haja um reconhecimento de que nós somos comprados, ó Deus, por alto preço, o preço de sangue, e que por nada nós seremos vendidos. Espírito Santo de Deus, como nós clamamos aqui, Senhor, nesse início de culto, nós te pedimos, se derrame sobre nós. Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, se derrame sobre nós. Espírito Santo de Deus, Espírito do temor do Senhor, que é a única coisa que vai nos impedir de pecar, se derrame sobre nós nessa noite. Nós queremos ser inundados e transbordados pela sua presença gloriosa. Espírito Santo de Deus, nós entregamos a Ti tudo. Nós entregamos a Ti as nossas vidas, as nossas famílias, tudo que nos é precioso, porque nós sabemos que em Ti todas estas vidas, todas estas coisas estão guardadas. Glórias sejam dadas a Ti, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Você vai ficar com a sua Bíblia aberta aí em Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Mas antes de nós lermos este texto, eu quero declarar o que nós cantamos aqui. Nós cantamos que céu e terra se encontram alinhando os seus planos. O apóstolo Emerson pregou no domingo. Se você não ouviu essa ministração, ouça, nos falando sobre isso. E esse é um tempo de alinhamento. E a palavra do Senhor nos diz em Atos 3, do versículo 19 ao 21, está escrito: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envia o Cristo. Você cantou Maranata aí? Cantou? Aleluia, aleluia. Olha, então essa mensagem é para você, que Ele envia o Cristo, que já vos foi previamente designado, Jesus. Versículo 21. É necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. É tempo de restauração de todas as coisas. É tempo de restauração da sua vida. É tempo de restauração da sua casa, da sua família, de relacionamentos que foram rompidos fora do propósito do Senhor. É tempo de restauração. Esse é o comissionamento do Senhor para a sua igreja. Nós somos chamados para sermos restauradores, nos movimentando no ministério da reconciliação. Por isso, é tempo de perdoar. Gênesis 37, do versículo 1 ao versículo 5, a palavra nos diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos,
pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com os seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com o seu pai sobre a má fama dos seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que o seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos, e odiaram-no, tornando-se tão invejosos que não conseguiram mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais a raiva dele. Uau. Um típico dia em uma típica família de gente consagrada ao Senhor. Um pai com filhos preferidos, né? Briga entre os irmãos, inveja, tantas coisas acontecendo. Mas eu quero destacar aqui a missão de José dentro dessa família. Eu sou terapeuta familiar, sou terapeuta de casal, e nós entendemos que toda família tem uma missão. Toda família tem uma missão. Isso é bíblico. Se você olhar para a história de Abraão, você vai olhar para o pai dele sem conhecer a Deus, sem ter ouvido a voz de Deus, fabricando ídolos, mas se dirigindo para Canaã. Havia uma missão estabelecida, havia um alvo a ser alcançado. Terá não chegou, mas Abraão se posicionou e falou: eu vou avançar. Deus falou comigo, eu ouvi a voz do Senhor. Toda família tem uma missão. Quem nunca ouviu, né, falar de uma família de médicos? O pai é médico, o avô foi médico, o filho está estudando para ser médico, né? A família dos contadores, né? Então, o pai era contador, a filha vai ser contador, o neto vai ser contador. A missão da família. Comerciantes são assim também, cuidadores, muitas vezes assim. E dentro de cada família, cada pessoa tem uma missão. Dentro do ambiente da família, cada um tem uma missão. Quem aqui é o filho primogênito? Filho primogênito tem muita responsabilidade, não tem? Filho primogênito numa família que tem muitos filhos, ele tem que dar conta de olhar todo mundo. Não importa se ele sabe, se ele não sabe, se ele está preparado, se ele não está preparado. O filho primogênito também sofre muito, porque os pais são inexperientes, né, pastora Elza? Os pais ainda não sabem, então ele vai do jeito que dá para fazer, né? E ele sofre, então ele tem que crescer e se desenvolver nesse contexto. O filho do meio, quem aqui é o filho do meio? O filho do meio muitas vezes se sente tão esquecido, né? Acontece tanta coisa. E aí ele falou: mãe, pera só um minutinho aqui, deixa eu olhar o sermão aqui. Pera só um minutinho aqui, peraí, deixa eu olhar a panela aqui, né? E tem tanta coisa acontecendo. E muitas vezes esse filho tem que equilibrar as coisas naquele ambiente. Nós temos também os filhos caçula. Quem é caçula? Eu sou caçula. Só a nata da sociedade aqui, ó. O filho caçula, né? Protegido muitas vezes pelos irmãos, protegido muitas vezes pelos pais. Mas nós vemos aqui na vida de José uma marca, talvez para os filhos mais jovens. José era o filho da velhice do seu pai. O destino de José era cuidar do seu pai Jacó. Nós, na sociedade brasileira, temos essa marca. Muitas mulheres ficam não porque, né, escolheram ficar, mas muitas mulheres solteiras cuidam dos seus pais, né? Muitas mulheres exercem esse papel, mas nesse contexto aqui do povo hebreu, era José, o filho da velhice do pai. Por isso tão querido, por isso tão desejado, tão amado, filho da mulher que o pai amava. Havia uma expectativa no coração do pai em relação a ele. E eu quero dizer para você,
nem sempre você e a sua família sabem o que é melhor para você. Muitas vezes a missão estabelecida pela família não é a missão que Deus estabeleceu para você. Muitas vezes a missão que a família estabelece para você ali como pessoa não é o que Deus estabeleceu. E muitas vezes o que você identificou como sendo, esse aqui é o propósito da minha vida, não é o que Deus estabeleceu para você. Deus deu sonhos para José, o Senhor colocou diante dele coisas inimagináveis, ele via lá os irmãos se dobrando diante dele, já foi logo contar, porque, né, tinha a boca grande, filho caçula às vezes é assim mesmo, né, fala que não devia falar, tal, já fala logo, mas José, ele fala e os irmãos se tornam cada vez mais invejosos. Porque aquilo que Deus havia estabelecido para acontecer na vida de José não era para aquele tempo, não era para aquele caráter, não era para aquele nível de maturidade, não era para aquele momento. Deus estava falando algo para José que iria ainda se construir, iria ainda acontecer. Você conhece essa história, você sabe que a família se movimenta, você sabe que os irmãos têm ciúmes, têm raiva. José dava sempre com a língua, né, entre os dentes, falando, contando as coisas do irmão mais velho, do irmão do meio, de todos os irmãos dele, porque ele era muito irmão. Mas chega um momento em que os irmãos de José planejam algo contra eles, a oportunidade está estabelecida e José, ele é jogado naquele buraco, e dali, para não ser morto, ele é vendido pelos seus próprios irmãos. Deus tinha um plano e um propósito diferente para José, diferente do plano da sua família, diferente do seu próprio plano. E o plano que Deus tinha para José envolvia sofrimento. Porque muitas vezes você pode não gostar, mas o sofrimento, e eu aqui não estou fazendo alusão à teologia do sofrimento, mas muitas vezes você só vai crescer em lugares de dor, em lugares de sofrimento. E se você não encarar isso, se você não aceitar isso, você vai demorar mais tempo ainda neste lugar, até que você consiga se desenvolver. Você pode ir acompanhando isso em Gênesis 39, e a palavra do Senhor nos fala lá em Gênesis 39, no versículo 1, e no versículo 2 e no versículo 3, algo muito extraordinário. A palavra diz assim: ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que ele realizava. O fato de você estar sofrendo, passando lutas, passando dificuldades, como a pastora Andréia bem falou, não significa que Deus não está com você. Não significa que Deus não vai cumprir as promessas, os planos e os propósitos. Aonde José estava, o Senhor abençoava. E quando as pessoas olhavam para ele, elas identificavam isso. Aquele senhor egípcio, ele identifica o quanto Deus abençoava José. Essa ideia de que, é porque eu estou sofrendo, Deus está me castigando, e aquilo outro. Cuidado com isso. Reveja a sua vida. Sonde o seu coração. José estava num ambiente desfavorável, mas o Senhor o abençoou e o fez crescer. Quando parecia que ele já estava pronto para exercer governo, uma cilada está posta. E parece que tudo está destruído. Está que nem a pastora falou, né? Na hora que fala, ai Deus, agora a grana vai chegar, agora eu vou poder, né? Agora eu vou abençoar meus irmãos, e agora a coisa vai fluir.
toca, acontece o negócio ruim. E aí a gente pensa assim, olha, tá vendo? Pobre é assim mesmo. Alegria de pobre dura pouco. O crente nasceu... Eu tenho uma amiga que ela diz assim, ai, nossa, o crente só tem paz na barriga da mãe dele. Porque depois de... Eu falei, tem uns que não tem não. Né? Porque olha, só luta. Mas José estava sendo talhado para aquilo que o Senhor tinha estabelecido. Aquilo que Deus estabeleceu como um propósito. Aquilo que Deus estabeleceu como uma promessa vai se cumprir na sua vida. Aquilo que Deus estabeleceu para mim e para você vai se cumprir. Mas todo o propósito de Deus na minha e na sua vida vai ter envolvimento com remissão de pecados familiares. O salmista Moisés, ele diz assim, lá no Salmo 90, ele diz assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O nosso Deus é um Deus de gerações. A minha e a sua mentalidade, muitas vezes egocêntrica, como era de José, acha que diz respeito a si mesmo, diz respeito a mim, diz respeito ao meu ministério, diz respeito àquilo que Deus quer fazer através de mim, a honra que Deus quer me dar. E a gente tem ouvido tanta gente falar, você não está me honrando, isso... Esquece isso. Tudo que Deus tem para fazer, todo bom propósito dele, tem relação com restauração, remissão geracional. É para você, é para a sua família. E por que as pessoas lá estão morrendo sem Jesus, estão morrendo, mas você não tem uma pessoa na sua família? A palavra do Senhor diz que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Mas Ele manifesta a sua bondade até 1000 gerações. Uma pessoa que morreu sem Cristo na sua família não significa que 1000 gerações precisam caminhar longe dele. Se você se posiciona, algo novo vai acontecer. José caminha e ele sofre. Você pode ler tudo isso lá na sua casa, estudar esse texto, se debruçar sobre Gênesis 41, quando o Senhor faz com que José seja lembrado. Você pode ler lá em Gênesis 42, quando José se reencontra com os seus irmãos no Egito. E José é aquele cara crente, que coloca o nome nos filhos para significar o que Deus fez na vida dele. O Senhor me fez esquecer. Esqueci tudo. Todo o meu passado está resolvido. Está tudo certo, está tudo bem. O Senhor fez novas todas as coisas. O Senhor me fez prosperar na terra da minha dor, na terra da minha sequidão. Está tudo bem, está tudo certo. Até que José se encontra com os seus ofensores. Sabe, queridos, é um equívoco nosso, que nós achemos que porque a gente é cristão, nós não vamos nos sentir lesados, ofendidos ou feridos. Se não fosse assim, a oração não era essa. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se sentir lesado é natural. O prejuízo que os irmãos de José causaram a eles existiu. Não dá para você negar. Ai, não, nem doeu. Sabe aquela coisa? Nem doeu. Ai, não, você me prejudicou, roubou toda a herança da nossa família. Mas está tudo bem. Isso. Passei fome com os meus filhos, mas tudo certo. Não, gente. Feriu. Machucou. Enquanto a gente não admite que as coisas aconteceram, que elas existem e que muitas vezes elas estão dentro de nós não resolvidas, a gente até é abençoado.
Porque onde você coloca a sua mão, onde você pisa a planta dos seus pés, é abençoado. Mas não significa que você está curado. E não significa que você já está pronto para viver todo o bom propósito do Senhor. Porque você precisa se reconciliar afetivamente com a sua família. Difícil falar amém aí, né? Eu sei que tem coisas que são inimagináveis. Eu não estou dizendo reconciliação emocional. O que Deus estava chamando José para fazer era algo muito consciente. Ele tinha que restaurar o vínculo. Ele tinha que restaurar a honra. Ele tinha que restaurar o convívio. Ninguém ficou abraçando, beijando, aquela coisa. Não, porque agora a confiança tinha que ser reconstruída. E muitas vezes nós confundimos estas coisas. Você pode ter sofrido o que você sofreu dentro da sua família, mas nada vai te isentar de perdoar. Ele foi abusador, ele foi ofensor, eu fiquei prejudicado, meu nome ficou sujo. Nós entendemos, nós compreendemos, nós nos compadecemos, né, apóstolo, né, bispa? A gente sente compaixão, nós consideramos o quanto isso foi difícil para você, nem imaginamos, mas nada te isentará de perdoar. Você precisa perdoar. Gênesis 43. Versículo 29, versículo 30. Erguendo os olhos, José percebeu seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e indagou. E José apressou-se em sair, porquanto as suas entranhas se comoveram tremendamente por seu amado irmão. E não podia conter as lágrimas que afluíam aos seus olhos. Entrou em seu quarto e ali chorou copiosamente. Tem coisa que você precisa chorar. Tem dores que você precisa chorar. Ah, linda, isso é coisa de mulherzinha, isso não é para homem, eu sou gaúcho, eu sou isso, eu sou aquela... Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Tem gente que não sara porque não chora a dor. E aí não pode receber o consolo daquele por quem nós clamamos aqui. Espírito Santo, Consolador, vem, 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 mas você não chora. Chora a dor da saudade. Chora a dor dos anos que se foram, da frustração do futuro que não aconteceu. Chora a perda da criança. Chora a ausência. Chora a dor das palavras malditas. Chora. Não é para você viver lá, lamentando. Não, é para você chorar e receber o consolo do Consolador. E receber o encorajamento do encorajador. Essa coisa, ai não, porque eu sou crente, eu não choro no velório. Não choro. Gente, eu vou no velório para chorar. E eu vou na festa para sorrir. E você está me conhecendo um pouco mais. Quem me conhece sabe. Se você chegar em mim num velório e eu estiver chorando, se eu bater nas minhas costas e falar, não chora não. Eu vou olhar para você e falar, eu vim aqui para chorar. É para despedir, gente. É para finalizar um ciclo. A pessoa não chora porque sou crente, porque ai, não estou sentindo nada, e não finaliza o ciclo. Não enterra a pessoa, não despede, não deixa a emoção fluir. E aí depois fica vivendo conduzido pela emoção que não saiu.
e emoção adoecida. Chora o que você tem que chorar. José chorou o que ele tinha que chorar. José estava sofrendo em rever os seus irmãos, principalmente o seu caçulinha, Benjamim. Ele não era caçula sozinho. Quantos anos ele não perdeu da vida do irmão dele? Perdão, queridos, é para aquilo que não vai poder ser restituído humanamente. Os irmãos de José não poderiam restituir os anos que ele ficou longe do pai dele. Não poderiam restituir os anos que ele não viu o seu irmãozinho crescer. Não poderiam restituir as dores que ele sofreu no corpo, na prisão, as injustiças, a humilhação, a tentação na casa de Potifar. Nunca. Esse negócio de perdoar quem paga para você, que te devia R$100, te paga 120 com juros. Isso aí, querido. É moleza, né? Não? Moleza. Perdoar quem é bom para você. Ai, quem é tão sempre simpático, nunca fez nada de ruim para mim. Imagina. Que isso? Pastora Rosângela, essa flor, claro que eu te perdoo, querida. Claro. Agora o perdão é para quem não merece e não vai poder te restituir. Você não vai ser restituído por aquela pessoa. Muitas pessoas estão esperando, não é justiça, é vingança. Porque a pessoa não vai poder, mesmo que ela sofresse a vida toda, ela nunca ia passar pelo que você sofreu. Você é único. Só você sabe o que você sofreu. José chorou aquela dor. O choro de José permitiu um novo tempo e um novo processo. Gênesis 45, de 1 a 3. Diante do apelo do irmão, José não pôde se conter. E na presença de todos os homens de seu séquito, bradou: fazei sair todos de minha presença. E ninguém ficou junto dele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram. E a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. José declarou a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não conseguiram pronunciar resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos em revê-lo. Você precisa verbalizar a dor, mas você também precisa verbalizar o perdão. Já perdoei. Por que você perdoou? Não, perdoei por tudo. Oi? A pessoa roubou, matou, estuprou. Pelo que você está perdoando? Sabe quando você manda mensagem para homem? Você faz várias perguntas. Eu mando mensagem para um dos meus irmãos e pergunto 5 coisas. Ele responde ok. Aí eu fico pensando, ok, para o quê? Aí tinha umas que era uma pergunta aberta, então ele precisava responder e explicar. Não sei. Aí, ó, né? Se reconheceu, né? Mas às vezes a gente quer perdoar assim também. Perdoa você por tudo. Pelo que você perdoou? O que aconteceu com você? Que te feriu, que te machucou, que te doeu? Qual é a questão que você está liberando aquela pessoa da dívida que ela tinha com você? Porque quando você ler o restante desses capítulos, e eu sei que você vai ler, você vai ver
José sendo um canal de bênção na vida dos seus irmãos. Quando ele perdoou, os seus irmãos prosperaram. Quando ele perdoou, os seus irmãos foram liberados para viver um tempo de prosperidade num lugar de sequidão. Quando José perdoou, representando a figura de Cristo Jesus, os seus irmãos foram justificados. A graça os alcançou. Eles prosperaram. Imagina! Fulano me fez isso, me fez aquilo. Eu vou abençoar ele ainda. Porque nós também olhamos para Jó e vemos Deus mudando a sorte dele enquanto ele orava pelos seus amigos que, há princípios na palavra de Deus e eles precisam ser vividos na íntegra. Ou nós vivenciamos o que está escrito, ou nós não poderemos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. José era um remidor geracional. Não foi ninguém mais que enviou José para todas aquelas coisas, que enviou José para o Egito. Foi Deus. Deus enviou José para cumprir o propósito, para governar e abençoar a sua família, abençoar as gerações da sua família, abençoar o seu povo, a sua nação, abençoar o Egito e todas as nações circunvizinhas. Porque é assim que Deus faz. Essa coisa, Deus vai me abençoar, eu vou ter um carro, eu vou ter uma casa. Glória a Deus, gente, eu também quero. Também quero. Mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Minha irmã conta uma piadinha que morreu lá um moço muito rico. E aí ele colocaram lá no caixão dele todas as barras de ouro que ele tinha. E aí quando ele chegou lá no céu, Pedro olhou para ele e falou: oxe, fulano, por que você trouxe asfalto na sua bagagem? Não serve para nada. Muitas vezes o que você está reconhecendo como bênção e reconhecimento de valorização da parte de Deus, de honra de Deus na sua vida, é asfalto no céu. E Deus está querendo te levar para coisas e lugares mais excelentes. A aliança de Deus com José se estendeu mesmo depois da morte dele. O desejo dele de que os ossos fossem transportados foi honrado. José precisava perdoar. José precisava se reconectar com a sua família de origem. Porque havia uma bênção a ser liberada pelo seu pai Israel. Não só sobre a vida de José, mas também sobre a vida dos seus filhos. Se você não perdoar, se você não decidir rasgar a dívida, os seus filhos não serão abençoados com a bênção que o Senhor tem liberado sobre a sua família de origem, sobre a família de origem do seu esposo, sobre a família de origem do seu pai, da sua mãe, sobre a construção familiar que Deus estabeleceu para você. Eu não vou ler os capítulos que se seguem. Você pode ler as bênçãos de Israel sobre os seus filhos. São coisas as quais nós precisamos assimilar, nós precisamos nos apropriar. É muito bom ouvir que José precisou perdoar. Agora José também precisou ser perdoado. Porque José não era tão bom assim, né, gente? Nenhum de nós somos. De perto, nenhum de nós é bom. Existem pecados, quebras de princípio, que destroem famílias, que impedem o propósito de Deus de se estabelecer por gerações, porque ninguém se arrepende. Quando você não perdoa, você fica preso lá no passado. Você não vivencia
o seu presente. Mas você também se estabelece sempre como uma vítima em todas as suas relações no futuro. Se você não perdoar o passado, não consertar os pecados não confessados, você não vai viver a plenitude do que Deus tem para você no presente. A vida abundante do que Ele tem. E o que é pior, porque você vai ficar aprisionado. O que é pior é que em todos os seus relacionamentos você vai viver como uma vítima. Sabe por que é, gente? Eu vim aqui para o Egito, na verdade vocês olham assim para mim, acham que eu estou sendo abençoado. Você nem sabe da minha vida. Meus irmãos me bateram, meus irmãos iam me matar, meus irmãos me venderam. Meu pai esqueceu de mim. Meus irmãos devem ter falado qualquer coisa para ele, ele falou, não tem problema não. Deus esqueceu de mim. A vítima. Aí casa com a mulher, Deus dá lá a filha do sacerdote e tal, não sei o que. Ai, querida, eu não posso chamar como convém, porque assim, você sabe, eu não tive família. Minha família era tão ruim, querida. Não consigo amar você, não consigo. Aí tem lá os 2 meninos. Filho, vai lá, brinca, eu te dou tudo que você precisa e tal, mas esse negócio de carinho, de afeto, recebi isso não. Seja homem. Fica com esse negócio de ficar chorando, não. É sempre uma vítima em todas as relações. Pastor não me reconhece. É que nem todas as pessoas da minha família. Vim aqui para essa igreja achando que ia ser diferente de todos os lugares que eu passei. Mas olha lá. O apóstolo e a bispa estão fazendo a mesma coisa que meu pai e minha mãe fizeram comigo. A vítima. Estão fazendo a mesma coisa que todas as pessoas fizeram com meu patrão, olha lá. Mesma coisa, tudo de novo. Vai viver como uma vítima. Mas a vítima não é o lugar que Deus estabeleceu para você. Quem tem interesse em que você seja para sempre uma vítima é o diabo. Porque se você for uma vítima eterna da sua história, das suas circunstâncias, das suas vivências, você nunca vai viver todo o potencial do que Deus estabeleceu para você. E pode ser mês de Elul, pode chegar o Yom Kippur, pode chegar a grande colheita, você está sempre aquém. Também, né, não consigo, também não dá, né, também, eu estou sofrendo sempre. Os sinais seguirão aos que creem. Mas a vítima não passa por isso. Porque ela tem dificuldade de crer. De confiar que Deus é suficiente. Como a pastora ministrou, que Deus é um bom pai. E que Ele cuida bem dos seus filhos. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Mas está trabalhando. Pega todos os plantões do universo. E todos os empregos que estiverem disponíveis. Porque se eu não trabalhar nessa família, ninguém vai comer aqui dentro dessa casa. Quem disse? Você precisa cumprir aquilo que te foi proposto. Mas o grande provedor de toda a família é Yahvé Jireh. Você precisa trabalhar para cumprir o seu propósito onde Ele estabeleceu. Mas o seu sustento vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Todo o princípio que Deus estabeleceu, Ele estabeleceu para nos proteger. Ele estabeleceu para proteger a família. Porque o triuno Deus é família. É Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito. O trino Deus representa a família perfeita. O pai que ama o seu filho, mas que não o isenta de tudo que ele precisa viver para cumprir o seu propósito. Do Espírito que revela o amor materno, que é liberado para que a voz do Pai seja ouvida pelo Filho.
Este é o meu filho amado. Nele eu me deleito. Dele eu me agrado. Nele eu tenho prazer. Muitas pessoas estão vivendo sem destino. Porque mulheres amarguradas, entristecidas, estão dizendo: seu pai não presta. Nunca vai fazer nada por você. Nunca vai te dar nada. Mas não é assim biblicamente. Quem liberou o destino de todos os filhos, de todas as tribos e dos filhos de José, foi Israel. O mesmo Jacó lá atrás. Deus colocou uma porção singular nos homens e nas mulheres, em cada um de nós. E se nós não estamos vivendo de acordo com o que Ele estabeleceu, algo está deixando de acontecer. Ou está acontecendo inadequadamente. Deus estabeleceu princípios e valores. Deus estabeleceu a família para ser um lugar de segurança, um lugar de proteção, de restauração. Se você que é pai, se você que é mãe, tem vivido ferido pelas dores do passado, e como o ferido Jacó tem tido filhos preferidos, é hora de você se arrepender. Se você que um dia se casou e quebrou a aliança do casamento, aquele juramento que você fez no altar, até que a morte nos separe, e você foi embora e deixou tudo para trás, é hora de você se arrepender. Ah, mas eu já casei de novo, já restaurei a aliança. É hora de você se arrepender. Porque o espírito de morte está sendo liberado por causa do princípio não cumprido. Até que a morte os separe. E toca o espírito de morte, movendo as pessoas pós-divórcio, mergulhando no abismo, matando as crianças. Você que gerou filhos fora do casamento. Mas eu não conhecia Deus. Nós entendemos. Mas é hora de você se arrepender. Porque um filho bastardo sofre o inferno na terra, em perseguição espiritual. E muitas vezes esse lugar vazio que está aí do seu lado é de um filho que foi concebido fora da aliança do casamento e que não consegue se firmar na igreja. Porque está escrito: os bastardos não participarão da Assembleia dos Santos. Você precisa se arrepender. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Linda, aconteceu isso comigo, mas eu não sabia, não tinha. É injustiça? Ele purifica, confessa, deixa, alcança a misericórdia. Desonrou o pai, desonrou a mãe, teve relação sexual fora do casamento. Isso é desonra para o pai e para a mãe. Pede perdão ao Senhor, para que os seus filhos não caminhem em rebelião, em desonra com você. Ai, linda, que conversa pesada. É, queridos, o rei está no campo. O mês de Elu, os 10 dias que se seguem pós esse mês, são marcados por arrependimento e confissão de pecados. Até que no Yom Kippur, o dia do perdão, o juízo e a justiça de Deus se estabeleçam. Já que é para começar, vamos começar logo. Nós não clamamos: Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem. Céus e terra se encontram, vem alinhar, vem alinhar. Então é hora da gente começar a alinhar. E a gente vai fazer isso de uma forma prática. José não teve que chorar? José não teve que mandar todo mundo sair?
José não teve que rasgar aquela roupa de governador, aquela aparência que ele tinha. Hoje não é mais hora de rasgar as vestes, mas é hora de rasgar o coração. Nós vamos confessar pecado aqui. Nós vamos confessar pecado. O último versículo do Antigo Testamento diz que o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. Estamos entrando na Semana da Pátria. É hora de nós, como igreja de Cristo, nos posicionarmos e vivermos o que está escrito, para que o Senhor não venha e fira a nossa terra com maldição. Linda, mas eu já estou vivendo. Se eu tiver mais maldição sobre mim, então chegou a hora de remir. Você é um remidor geracional. Chegou a hora de aplicar o sangue do Cordeiro e dizer: não, tem um sangue que fala mais alto do que todo sangue inocente que foi derramado por abortos na minha família, por homicídios na minha família, por sexo fora da aliança, por prostituição. Chegou a hora. Deus quer liberar sobre nós coisas extraordinárias. Então nós não podemos mais caminhar no ordinário. Precisa ser além. Sei que você já confessou pecados, mas agora não vale mais. Senhor, me perdoa pelas multidões dos meus pecados. É hora de dar nome para o pecado. E a palavra do Senhor nos diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para você ser curado. A confissão no seu secreto estabelece o perdão do Senhor. Mas é quando você permite que alguém ore por você que você é curado. Ai, linda, que injusto, devia ser lá no meu quarto. Não fui eu que fiz as regras. Nós somos família. Deus estabeleceu assim. Linda, eu preciso ser curada. Preciso. Deus tem cura e restauração para você, mas você precisa perdoar e precisa se arrepender. Porque se você foi ferido, machucado e você se ressentiu e deixou crescer no seu coração raiz de amargura, você está caminhando no pecado. É hora de confessar. E nós vamos ser bem prático aqui. Você que se identificou, você que já mentiu, que já fornicou, que já cobiçou, você que já murmurou, você que traiu, você que abandonou, você que engravidou e deixou, você que abortou, você que fumou, que bebeu, você que se prostituiu, você que traiu, você que assistiu aquelas séries lá do Netflix que tinha cena pornográfica. Já passei por isso. O Senhor já falou isso pra mim. Filha, não assiste novela? Mas assistiu Grey's Anatomy. Cena de sexo. É verdade, Senhor, me perdoa. Porque tem que cortar aqui. Porque tem que cortar aí. É o que a palavra é, espada. Você que é solteira e que murmura porque você não casou, é hora de pedir perdão para o Senhor. Você que é casada e não para de reclamar do seu marido e ainda fala assim: ele é um bom homem, mas não suporto ele. É hora de pedir perdão para o Senhor. Você que odeia a sua sogra, aquela santa mulher, não importa quem ela é, não importa quem ela é, a honra é inegociável. É hora de se arrepender. Você que quebrou alianças, seja no casamento. Mas Deus me restaurou, me deu um novo casamento. Não estou falando disso aí não. Estou falando da aliança que você não cumpriu e não preservou. É hora de se arrepender. Porque está na moda isso aí. Mas isso tem ferido o coração de Deus.
Você que traiu, você que mentiu, você que odiou. Você que não chorou, mas guardou todo o ressentimento no seu coração. É hora de se prostrar diante do Senhor. Linda, você falou um pecado aí, mas eu não falou nenhum pecado dos que eu tenho. Então lembra dos que você tem, que agora é hora de confessar os pecados. Ah, mas eu vou confessar daqui mesmo. Não foi assim que José fez, não. Sai todo mundo daqui. Me deixa aqui com os meus irmãos. É hora de ficar com os nossos irmãos aqui, ó. É hora de expor a nossa dor, as mágoas, o pecado. É hora. Existem liberações extraordinárias do Senhor para nós como igreja nesses dias, como igreja de Cristo. O Senhor tem liberado palavras proféticas singulares para os nossos líderes. Mas sem santificação, ninguém verá a Deus. A hora é agora. Quero cantar que ele cresça, que eu diminua. É a hora de diminuir. É a hora de diminuir. Que hoje a sua mente seja retirada do medo e do lugar da vergonha, do medo de ser exposto. Em nome do Senhor Jesus, que você tenha coragem e ousadia para não negar o nome do Senhor, e que você tenha coragem e ousadia para se render diante dele. Nós vamos adorar ao Senhor, mas nós vamos ter um tempo de confissão de pecados. E não é daí, é daqui. Se a gente tiver que arrastar as cadeiras, né, AP? A gente pode arrastar. É aí. Você precisa se movimentar. Se você tiver que chorar, chora. Se você tiver que gritar, grita. Se você tiver que liberar o nome da pessoa que te feriu, libera. O que você tiver que fazer, faz. Mas não sai daqui com toda essa bagagem que você trouxe para cá. O rei está no campo. O rei está aqui. Ele está aqui para te ouvir. Ele está aqui para te consolar. Ele está aqui. Glórias a ele. De ti de ti e menos de mim. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Oh, Deus. De ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Menos de mim, que ele cresça, que
que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Sim, Jesus, essa é a nossa oração nessa noite, Jesus. Nós queremos nos voltar para Ti, Senhor. Ó Deus, nós dobramos os nossos joelhos diante de Ti, mas rasgamos o nosso coração, porque temos ferido o Seu coração, Senhor. Nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, Senhor. Ó Deus, recebe, Senhor, recebe a nossa rendição nessa hora, Senhor. Reconhecemos que Tu estás aqui, ó Rei dos Reis. Reconhecemos que Tu estás aqui, ó Rei dos Reis. Julga a nossa causa. Julga-nos, ó Deus. Julga-nos, Senhor. Mas nós queremos clamar a Sua justificação, a justificação do Seu sangue sobre as nossas vidas, Senhor. Está escrito que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Ti, ó Cristo Jesus. Nós estamos em Ti, nós estamos em Ti, nós estamos em Ti. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Deixamos no Teu altar, deixamos aos Seus pés, crucificado na cruz, os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas iniquidades, Senhor. E agora, Senhor, quando nós nos levantarmos deste lugar, quando nós sairmos daqui, Senhor, nós não seremos mais os mesmos, ó Deus. Não seremos mais os mesmos, Senhor. Nós dispomos o nosso coração para viver, Senhor, em novidade de vida. Recebemos o temor do Senhor, o espírito do temor do Senhor, para não pecar contra Ti, Senhor. Nessa hora também nós liberamos todos aqueles que foram prejudicados pelos nossos pecados. Nós liberamos e nós os abençoamos nesta hora, Senhor. Senhor, nós abençoamos os nossos ofensores, ó Pai. Os liberamos, os perdoamos de toda dívida que tinham conosco. Eles não nos devem mais nada, Senhor. Eles estão liberados para prosperar, para serem abençoados. Nós os chamamos a salvação nessa hora. Nós inauguramos este tempo, Senhor, diante de Ti, ó Pai, declarando e reconhecendo que nós somos Teus, nós somos do nosso amado é nosso. Faça conosco o que quiseres fazer, faça na nossa família o que quiseres fazer. Restaura-nos a Sua imagem,
Faça conosco algo novo, Senhor, algo novo, Senhor. Hoje nós saímos deste lugar, ó Pai. Nós saímos para caminhar em novidade de vida, Senhor. Ainda com corações rendidos, nesse jubileu na nossa nação de independência. Nós te pedimos perdão por caminharmos independentes até aqui, Senhor. Mas hoje nós declaramos a nossa submissão, a nossa dependência ao seu senhorio, Cristo Jesus, Rei dos Reis. Nós nos dobramos diante do Rei. No campo nós nos dobramos diante do Rei. No altar nós nos dobramos diante do Rei. Estabeleça o seu cetro sobre nós. Cumpra em nós o seu querer, Senhor. Venha o seu reino sobre nós. Faça a sua vontade, Senhor, nas nossas vidas, na terra como é no céu, Senhor. Nós nos levantamos agora, ó Pai querido, para viver um tempo, Senhor, de adoração, de rendição, de dependência e de viver e cumprir o propósito do Senhor como nunca experimentamos, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando pra dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém.